A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. E depois daquele momento em que a soja chegou a registrar lá em Chicago patamares acima dos $16 por bushel, o mercado acabou perdendo um pouco da força e a gente viu aí o mercado voltando um pouco. Só para vocês terem uma ideia, patamar para maio hoje já perdeu aquele nível dos 15,50, fechou nos 15,40 hoje. O julho está ali nos $15 por bushel e o novembro voltando a se aproximar dos $13. Chegou a dar uma distanciada aí desse patamar de preços, mas agora já está aí praticamente de volta, 13,16 hoje foi o fechamento do mercado. Então, o que está acontecendo com a soja? Que momento é esse e por que os preços estão pressionados nesse momento? E mais do que isso, será que é uma nova tendência aí para as cotações em Chicago? Perguntas para Aaron Edward. O Aaron está aqui com a gente, o Aaron fala com a gente direto lá dos Estados Unidos. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender essa movimentação, esse desânimo com as cotações da soja em Chicago, Aaron? Boa tarde. Pois é, depois de uma movimentação de alta como nós tivemos recentemente, a sensação é que vai subir para sempre, né? E aí, recuadas dão uma alerta. Dito isso, é importante ter muita calma nesse mercado, porque mesmo oscilações grandes assim não querem dizer necessariamente que terminou a movimentação de alta. O que estava por trás dessa movimentação de alta mais recente? Em Chicago, falando especificamente, é dinheiro grande entrando principalmente no mercado do milho. Teve uma situação aí financeira ou técnica que muitas pessoas ficaram presas no contrato de maio, estavam tendo dificuldade de transferir suas posições para o contrato de julho, e a alta foi, em termos percentuais, foi maior no milho e no trigo, e a soja acompanhou, não tanto quanto o milho e o trigo, e caiu mais rápido que esses mercados. Então a soja tem tido dificuldade de acompanhar essa movimentação, mas isso está mais relacionado a onde o dinheiro está sendo enxertado do que o quadro fundamentalista. O quadro fundamentalista da soja continua apertado, temos visto os Estados Unidos trazendo soja do Brasil, os preços, a cotação de prêmio nos Estados Unidos continua forte, então ainda tem um quadro fundamentalista apertado, o plantio está caminhando, mas está longe de estar concluído e longe de estar garantido. Então, assim, muita calma nessa hora, de olho em Chicago, de olho no câmbio, né, pensando em vendas no Brasil, e de olho no prêmio, né? São as três coisas que tem que acompanhar com muita atenção. Vamos entender direitinho isso que você falou desse comportamento dos preços nesse momento. Você está querendo dizer que é um momento de adequação dos preços em Chicago, mas não é uma tendência, Aaron? Essa queda? A tendência, tecnicamente, ainda continua uma tendência de alta e a gente ainda pode ter mais ganhos pela frente. Com estoques apertados do jeito que eles estão, qualquer susto que pode ferir a safra norte-americana ou fere de fato, com estoques apertados a gente ainda tem potencial para crescer e subir. Mas é importante lembrar que todas essas notícias altistas que a gente comentou, né, que todo mundo sabe, tá faltando soja nos Estados Unidos e tem demanda e todas essas coisas, nós já sabemos. Por isso que nós estamos nesses patamares de preços.
Então, se o plantio for tranquilo nos Estados Unidos, se não tiver nenhum problema com a safra norte-americana, a tendência é os mercados se tranquilizarem, começarem a deslizar até o ponto que eles se sentem mais confortáveis, né? Porque a demanda nesses patamares está difícil. É caro comprar essa soja. Ou seja, o que você está dizendo é que precisa de novidade. Apesar de ter uma tendência altista ainda, ou de ter fundamentos que justifiquem um novo movimento de alta, precisa de novidade nesses fundamentos. Perfeito. Se você olhar historicamente, a alta de Chicago, junho seria o mês mais frequente da alta de Chicago, maio e julho também tem com muita frequência, e às vezes novembro por causa da safra brasileira. São os meses que você tende a ver alta de Chicago, historicamente. Agora, junho, o plantio atual nos Estados Unidos está indo rápido e está cedo. Então, se continuar essa tendência de plantar rápido, essa alta de junho talvez viria para maio. E maio é segunda-feira e talvez mais uma alta já registra. Então, assim, importante lembrar que, historicamente, muitas vezes a alta de Chicago vem por esse período do ano e a gente não está longe. Mais uma pernada para cima, pode ser maio, que pode ser a alta, ou talvez foi, né? Talvez a gente teve a alta do mercado. De toda forma, tem que cuidar muito do negócio. Ano passado, muitas pessoas, produtor, e eu fui produtor, tem a tendência de corrigir demais. Não, ano passado eu vendi cedo, me dei mal, então eu vou vender tarde. Aí às vezes a alta vem um pouco mais cedo que você imaginava. Então é importante administrar muito bem essas expectativas. O mercado pode fazer coisas estranhas e tem que tomar cuidado com essas coisas. E está tudo muito focado, muito baseado no que está acontecendo, no que vai acontecer com a safra americana, certo? O grande choque de oferta no mundo hoje é a safra norte-americana de soja. No caso do milho, ainda tem bastante atenção na safrinha do Brasil. Mas no caso da soja, é safra norte-americana. E a gente sabe o relatório de segunda-feira, o Progresso vai sair o relatório oficial na próxima segunda-feira, mas está difícil falar com o produtor hoje que está todo mundo plantando. Você consegue falar com alguém, ele está no trator plantando. Então, eu imagino que a gente vai ter um salto grande no avanço do plantio no relatório da próxima segunda-feira, porque tem gente rodando e rodando muito. Está um pouco seco, mas quando está seco, se planta rápido. Desde que tenha umidade suficiente, desde que venham as chuvas que precisa, pode ser um cenário muito bom para a safra. Mas isso para preço é negativo. Para preço é ruim. Se a safra norte-americana está boa, a tendência é o preço ter dificuldade de recuperar. Muito bem. Mas, de qualquer forma, tem todo o mercado climático e o mercado de desenvolvimento da safra americana, né? Questão de floração, enchimento de grãos, enfim, são os períodos mais difíceis arriscados. Aí, né? Arriscados, né? E o plantio cedo, mesmo se replantar, ainda tem chance. Então, você acertou na mosca. Como é que vai ser? É possível que a gente tenha... é possível que a gente tenha visto a alta, porque agora vão plantar e vai ser tudo tranquilo? É possível. Agora, é muito raro você passar todo o ciclo de produção e não ter pelo menos algum susto com a produção, independente do país. Tem uma área que falta chuva, outra área que chove demais, alguém que teve que replantar. E esses choques, ninguém sabe, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Mas esses choques teriam a possibilidade de nos jogar para cima, o preço de Chicago. E, como a gente tem visto, mercados extremamente explosivos, porque os estoques estão apertados. Então, as movimentações, também é importante lembrar que a partir da semana que vem, os limites diários, tanto para cima quanto para baixo, são expandidos em Chicago. Então, a gente pode ter oscilações de mais de $1 na soja. Sem interromper o pregão, né? O pregão. Então, segura aí que maio promete. Grandes emoções aí. Aaron, sobre essa questão aí do milho brasileiro ainda influenciando o mercado em Chicago, e isso pode respingar na soja, inclusive? Pode, e
e eu diria que tem. Os mercados de Chicago não é perfeito, mas eles tendem a caminhar junto. Por exemplo, o quadro fundamentalista do trigo não está muito apertado, comparado com a soja e o milho. Mas, se o milho está extremamente caro, usa o trigo para ração, em vez do milho. Então, o mercado de milho sobe. Então, eles tendem a subir e descer mais ou menos juntos, soja, milho e trigo. Uhum. Então, qualquer coisa que assusta o mercado de milho e faz o mercado de milho subir, tem a tendência de arrastar para cima também a soja e o trigo. E o fato nós... da seca aqui no Brasil, ela traz um entendimento de que a oferta de milho no mundo pode diminuir e a demanda pelo milho americano tende a aumentar, é isso? Exato. E tem que lembrar, por trás desses mercados, existe a questão fundamentalista, mas existe uma questão financeira, econômica. O milho, os fundos de especuladores estão mais comprados no milho do que eles jamais estiveram. Então, parte desse preço do milho é simplesmente fundos de especuladores comprados. Também tem muitos produtores que venderam o milho e compraram no papel. Então, até os produtores estão comprados. Alguma hora, essa posição comprada vai ser vendida e muitas vezes a gente entra num efeito aí de cascata de preço, de um sell-off que derruba preços e pode derrubar rápido. Então, assim, o milho tem visto saltos significativos e o outro fator que interfere com Chicago é que a taxa de juros está baixa, as commodities estão valorizando muito rápido. Madeira está subindo exponencialmente, o gráfico do milho de Chicago é incrível. E é dinheiro grande que está procurando um abrigo seguro e vê nessas commodities agrícolas, outras commodities, um espaço seguro. Então, assim, um aumento de taxa de juros nos Estados Unidos pode atrair esse dinheiro para outro canto e sair do milho e a gente pode ter um sell-off. Então, é importante lembrar que tem um fator financeiro por trás desses mercados que precisa tomar muita atenção. Basta uma sinalização de que tem outro ativo remunerando melhor, né? Exatamente. Isso é frustrante como produtor, porque você não quer dinheiro grande mexendo nos mercados. Dito isso, no cenário atual, outra forma de pensar é que o quadro fundamentalista do milho não justifica o preço atual. Da soja, talvez. Mas você tem a possibilidade de vender uma coisa só porque todo mundo quer, né? Então, está excessivamente alto o preço do milho com o quadro fundamentalista. Mas qual que é o fundamento do milho? Vamos pontuar, então, só para as pessoas poderem entender. Assim, só para falar em exemplos, os Estados Unidos estão tendo que comprar soja do Brasil. Ainda não o milho, ainda tem milho. É pouco, mas ainda tem milho aqui disponível para atender. E então, assim... E ao contrário, o milho está de olho o Brasil está de olho no milho americano para ver se chega num patamar de trazer, de importar esse milho também, né? Perfeito. E estava próximo, antes dessa decolada mais recente no preço do milho, estava próximo de fechar essa conta para levar milho daqui para lá. Então, vai precisar de ter uma reação. Se você quer entender o que os fundos estão fazendo no milho, vê o que aconteceu no preço do milho no Brasil, que está com estoques de milho muito mais apertado que os Estados Unidos, e o que aconteceu com o milho nos Estados Unidos. O milho nos Estados Unidos disparou mais do que o milho no Brasil, e recentemente, nessa última subida, e levou tudo junto, a soja, o trigo. Então, o que você está falando é fazendo um alerta aí para o milho, que o milho está esticado demais e pode ter um momento de realização aí, de saída aí dos fundos, e isso pode derrubar muito rápido as cotações. Pode derrubar muito rápido. Mas é dinheiro grande que pode mexer nesses mercados. Se tiver um risco climático, eles podem também comprar muito. Né?
Então, estoques apertados, dinheiro grande no mercado, são mercados excepcionais. Esse tipo de mercado a gente já viu, né? 2008, com a crise financeira, dinheiro grande entrando para as commodities. Aí a gente teve risco climático e estoques apertados 2012, 2013. Então, não é sem precedentes necessariamente esse mercado, mas ele não é comum, não acontece o tempo todo. A cada 5 ou 10 anos a gente tem um mercado como esse. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Pois é, diante desse cenário, diante de todas essas dúvidas, Aaron, o que vocês indicam? Qual que é o comportamento, principalmente de quem tem soja na mão nesse momento, no caso o produtor brasileiro, né? O que ele tem que fazer, na sua opinião? Olha, sem entrar em muitos detalhes, porque tem várias estratégias que dá para usar, mas algum tipo de proteção, ou na quantidade que vende, ou outras ferramentas, caso a gente tenha uma baixa, faz muito sentido nesse cenário. E pode começar agora ou mais para frente, em maio ou junho. Então, algum tipo, ou vendendo o que você precisa para pagar as contas, ou algum tipo de proteção de baixa para você cuidar, é muito importante nesse cenário. Com o que você está disposto a, não sei se arriscar é a palavra certa, mas que você entende os riscos, vamos ver se tem um risco climático nos Estados Unidos. Se você armazena por conta, fica de olho no prêmio, mesmo se a demanda, muitas vezes você tem a alta de Chicago vindo antes da alta do prêmio. Então, se tem como administrar Chicago de um jeito e prêmio de outro, fica de olho nisso. Eu acho que é muito possível que esse ano seja um ano que a gente tenha a alta de Chicago chegando antes da alta do prêmio, tanto no mercado americano quanto no brasileiro. Então, quem tem soja disponível, livre para vender, armazenado por conta, todas essas coisas, faz um plano e quiser entrar em contato, mas faz um plano de gestão de risco, mas aproveite, tome cuidado com esses mercados, porque eles podem cair em limites expandidos a partir da semana que vem, né, em maio. Então, tanto para cima quanto para baixo, a gente pode ter oscilações drásticas. Muito significativas, né? Uhum. E para perder dinheiro é facinho também. Como para ganhar, de olho né? no clima. De olho. Perfeito. E de olho no clima, né? De olho no clima nos Estados Unidos. A safrinha, nós aqui, eu e o pessoal que a gente trabalha, a gente está de olho. Todo dia a gente está, até município do Brasil, como é que está então, eu sei que a gente não outras pessoas também. Nós estamos de olho na safrinha do milho brasileiro, mas olho no clima aqui dos Estados Unidos também. Vai interferir, né? Como é que está o avanço do plantio, como é que está a safra, como é que estão as condições. Está caminhando bem, mas tem algumas regiões um pouco secas. Muito bem. Vamos ficar de olho, meu caro Aaron. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação e volte sempre. Abraço. Abraço para você. Tá aí Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, analisando esse mercado da soja, consequentemente o mercado do milho também, que influencia também nas negociações. O Aaron acredita que o viés é positivo, o viés ainda é de alta para a soja, mas precisa de novidade. Para que a soja busque novos patamares de preços, é preciso aí que aconteça alguma coisa diferente do que o mercado está conseguindo ver nesse momento. Nesse momento, o mercado vê uma safra americana em evolução, o clima nos Estados Unidos melhorou bastante, a situação aí, como o Aaron disse, é de produtor no campo tentando tirar o atraso aí da última parada, da última semana, e avançar com o plantio nos próximos dias. E por isso a gente pode ver na segunda-feira um relatório de andamento da safra bastante impressionante aí para o mercado em termos de andamento do plantio. Bom, vamos ficar de olho no que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números das commodities lá na Bolsa de Chicago.
para soja, milho e trigo. Vamos ver como estão encerrando as negociações. Olha aí a soja para maio, 15 dólares e 42 centes por bushel, 15 pontos mais 25 de queda. Julho, 15 dólares e 2 centes por bushel, 11,5 de queda. Setembro, 13 dólares e 56 centes por bushel, 10,25 de baixa. E o novembro, 13 dólares e 18 centes por bushel, 9,25 de queda. Vamos aos números do milho. Para maio, 7 dólares e 2 centes por bushel, o milho subiu, 15 pontos mais 75 de alta. Para julho, 6 dólares e 48 centes por bushel, 4,25 de alta. Setembro caiu 1 ponto, 5 dólares e 70 centes por bushel. E o dezembro também recuando 0,25 a 5 dólares e 46 centes por bushel. E para finalizar, o trigo, que acabou encerrando de forma positiva. Maio, 7,37, 12,25 de alta. Julho, 7 dólares e 29, alta de 6,25. A mesma alta para setembro, 7 dólares e 27 centes por bushel. E para dezembro, também 7,27, alta de 6,5 pontos. Então, soja caindo, milho sem um rumo definido, os primeiros vencimentos subindo, os mais longos caindo e o trigo subindo. Então, um dia bem distinto aí para as várias commodities, para os vários grãos negociados lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.